Olá, seja bem-vindo ao terceiro dia da consagração a São José, as glórias do nosso Pai espiritual. É esse livro aqui que a gente está lendo, lembrando que esse livro aqui e o livrinho das orações diárias, o link está na descrição do vídeo. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o terceiro dia da consagração. Então vamos lá. O título do terceiro dia é Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. São Pedro Julião Eymard diz o seguinte: Nosso Pai Celestial teve apenas um santo para representá-lo na terra. Consequentemente, ele deu tudo que pôde a este privilegiado santo e o proveu com tudo que ele precisava para ser seu digno representante. Vamos lá. Deus Pai ama você. Ele o ama tanto que enviou seu Filho ao mundo para salvá-lo. Mas salvá-lo não é a única missão que o Pai entregou ao seu Filho. Ele enviou seu Filho para salvá-lo e torná-lo um filho de Deus. Por meio de Jesus, você pode ter uma relação filial com Deus Pai. Por meio de Jesus, você pode clamar Abba, Pai. Você foi criado para ser filho de Deus. Este é o propósito da sua existência. E só há um caminho ao Pai: Jesus Cristo. Ver João capítulo 14, versículo 6. Vamos lá. João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus tem o poder de levá-lo ao Pai. No entanto, no amor misericordioso de Deus, São José desempenha um papel muito importante no seu crescimento espiritual e jornada até o Pai. A consagração a São José aumentará a presença do Pai em sua vida. Aprendemos essa verdade com a vida do próprio Jesus. Quando o Pai Celestial enviou seu Filho ao mundo para nos salvar e nos tornar seus filhos, ele escolheu um santo para representá-lo na terra, São José. O que ele está querendo dizer aqui é que eu acho que Deus precisava de alguém que fosse a figura paterna para Jesus, porque afinal de contas ele não foi sozinho, ele não foi enviado para Maria e Maria criou sozinha, não. Ele teve a presença, né, de José até os seus 30 anos, né? Então foram praticamente a vida inteira a figura de José junto ao seu filho Jesus, seu filho adotivo Jesus. E aí, né, aquilo que a gente já vinha falando, Deus escolheu alguém que representasse ele como pai. Eu digo sempre isso para os meus filhos, quando eu não estou em casa e eu saio de casa, eu digo ao mais velho, eu digo ao Antônio, eu falo: Antônio, você é o homem da casa agora, represente bem. E quando Deus entrega para José essa responsabilidade, ele faz o mesmo. Ele diz: eu não estarei fisicamente aí, mas, né, José é o representante dele. É isso que ele está querendo trazer para a gente. Jesus se deleitava. São José é o único homem que Jesus chamou de pai. Jesus se deleitava em ser conhecido como o filho de José. Ver João capítulo 6, 42. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. João 6, 42. João 6, 42. E perguntavam: Porventura não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Né? Ele diz, as pessoas conheciam ele por ser
filho de José e Maria. Ele não negava isso, então ele chamava ele de pai. Nós também devemos considerar uma honra ser seus filhos. Se, segundo os desígnios do Pai, Jesus precisava de São José, quanto mais precisamos dele também. Se Jesus precisou de José, quem somos nós para dizer que não precisamos dele também, A paternidade de São José aumentou a presença do Pai Celestial na vida de Jesus. Agora, para ser claro, São José não é Deus. Ele nada pode acrescentar à comunhão divina e eterna existente entre Deus Pai e Deus Filho. Nem pode São José melhorar a capacidade de Jesus como um ser divino, de contemplar perpetuamente a presença de seu Pai Celestial. Em vez disso, São José foi escolhido para ocupar o lugar do Pai Celestial de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus. A natureza humana de Jesus, nesse caso, a parte física, a parte do ser humano mesmo, Então, e isso é interessante deixar claro, porque a gente não está aqui tentando endeusar São José, ou adorá-lo como um Deus, não é isso. Mas, de fato, se a gente imaginar que Jesus, ele se fez, Deus que se fez carne, ele se fez um ser humano, então ele tinha necessidades de ter alguém que pegasse um copo d'água, vamos dizer para ele, precisava de alguém que colocasse para dormir, que o alimentasse, Então José e Maria fizeram esse papel, porque ele se fez homem, ele era um ser humano também, Então, aí sim, é o que ele diz aqui, que de acordo com as demandas da natureza humana de Jesus, para isso que São José estava lá. Deus Pai não tem natureza humana. Cada vez que Jesus via São José, o ouvia falar, o observava trabalhar, ou testemunhava seu amor casto por Maria, a humanidade de Jesus testemunhava um reflexo perfeito do Pai Celestial. Era isso que se esperava. Vamos ver o que o beato Guilherme José Chaminade fala. Deus escolheu fazer de José sua imagem mais tangível na terra, o depositário de todos os direitos da sua paternidade divina, o marido daquela nobre virgem que é Senhora dos anjos e dos homens. O que o Pai Celestial fez por Jesus, ele deseja fazer por você. Deus Pai deseja que você se entregue ao amoroso cuidado paternal de São José, de maneira semelhante à entrega divina da natureza humana de Jesus a São José. Porque Jesus tinha que se entregar também, à natureza de São José. A natureza humana de Jesus, a parte física dele, ele se entregava, ele precisava confiar a São José. Deus planejou essas entregas tanto de Jesus a São José quanto dos membros da Igreja a São José, desde a eternidade. Elas não foram feitas ao acaso. São José é a sombra do Pai Celestial. Ele foi a imagem e o reflexo do Pai para Jesus. Deus Pai quer que você aceite São José como seu pai espiritual também. Jesus é aquele em que vemos mais perfeitamente a imagem da misericórdia e do amor de seu Pai Celestial. Como ele disse, quem me viu, viu também o Pai. Isso aqui está em João 14:9. João 14:9. Respondeu Jesus, há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe. Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostrai-nos o Pai. Quem me viu, viu também o Pai. Mas Jesus também quer compartilhar conosco aquele que era para ele a imagem terrena de seu Pai Celestial. São Bernardino de Sena diz o seguinte: este santo homem, São José, tinha tão imponente dignidade e glória que o Pai Eterno generosamente concedeu a ele uma imagem de sua própria primazia. Essa eu não entendi. De repente vale uma consideração ser pesquisada isso aqui. Agora ele pede para que a gente leia Nosso Pai Espiritual, página 162.
nosso pai espiritual. São João Paulo II diz o seguinte: inspirando-se no Evangelho, os padres da Igreja, desde os primeiros séculos, puseram em relevo que São José, assim como cuidou com amor de Maria e se dedicou com empenho jubiloso à educação de Jesus Cristo, assim também guarda e protege o seu corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem Santíssima é figura e modelo. Você já pensou em São José como um pai? Já pensou? É estranho, mas para mim, quando eu penso em São José, eu vejo muito mais, não talvez como um pai para mim, mas como um exemplo de pai que eu gostaria de seguir. Mas aqui ele está convidando a gente a ter São José como um pai espiritual, né? Para mim, né? Que a gente possa conversar com ele, né? Já passou pela sua cabeça que Jesus quer que você tenha São José como seu pai espiritual? Eu acabei de falar. A Igreja sempre teve Maria como sua mãe espiritual, mas nem sempre compreendeu a paternidade espiritual de São José. Para saber o porquê disso, é preciso examinar o que a Igreja entendeu e ensinou sobre a paternidade de São José em relação a Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, havia pessoas, inclusive padres da Igreja, que não estavam totalmente convencidas de que São José podia ser chamado o pai de Jesus. Apesar de a Escritura se referir a São José como o pai de Jesus, a gente pode ver em Lucas capítulo 2, versículo 33. Vamos procurar aqui. Ver o que ele manda que a gente veja aqui. Lucas capítulo 2, versículo 33. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que dele se diziam. Seu pai e sua mãe. Né? Ele diz aqui que seu pai, José, e sua mãe Maria, estavam admirados. Né? Então, aqui não está dizendo que ele não era o pai dele. Muitos dos primeiros cristãos acreditavam que São José não podia ser chamado de pai de Jesus de maneira alguma. Mas está ali, né? Eles tinham reservas quanto a esse título porque não queriam que as pessoas pensassem que São José fora o pai biológico de Jesus. No fundo, eles não queriam macular a crença da virgindade de Maria. Somente com Santo Agostinho, no século IV, a paternidade de São José foi explicada com clareza pela Igreja. Num dos seus sermões, ele diz que São José, embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, é para Jesus um pai de verdade, porque exerceu para com ele uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. Uma virtude aqui, né? Uma paternidade cheia de autoridade, amorosa e fiel. As virtudes amorosas a gente já tinha visto antes, fiel a gente já tinha visto antes, mas agora a gente está vendo mais uma virtude de São José aqui, que é a autoridade. Depois dos esclarecimentos de Santo Agostinho, nunca mais se questionou a paternidade de São José. E como São José é verdadeiramente o pai da cabeça do corpo místico de Cristo, ele é necessariamente o pai dos outros membros do corpo de Cristo. Esse entendimento sobre o patrocínio e a paternidade de São José, aos poucos encontrou o caminho dos escritos dos santos e dos místicos. Graças à Escritura, sabemos que São José cuidou de Jesus tal como um pai. Graças à tradição, sabemos que São José cuida do corpo místico de Cristo, a Igreja, tal como um pai espiritual. Mas o que isso significa para você pessoalmente? Bem, você é um membro da Igreja. Será que Jesus quer que São José cuide de você com o mesmo amor paternal, com a mesma autoridade e fidelidade que teve para consigo mesmo? A resposta é sim. No século XIX, o próprio Cristo disse: a serva de Deus, Maria Marta Chambon, que chamasse São José de pai. Essa santa irmã recebeu graças extraordinárias de Jesus, Maria e São José, e é conhecida como a mística das Santas Chagas. Eis o que Jesus disse a ela:
Tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Aqui, ó, mais uma virtude. Bondade. Bondade de um pai. Olha só quantas virtudes de São José aqui que se apresentam, né? Por meio do batismo, você se torna um filho de Deus e um membro da sua família. Jesus é seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Como é que ele diz aqui? Por meio do batismo você se torna um filho de Deus e membro da sua família. Jesus é o seu Senhor, Salvador e irmão. O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele quer... o Filho de Deus, ele está falando de Jesus, né? O Filho de Deus se torna seu irmão por uma razão bem específica. Ele está dizendo que nós somos irmãos de Jesus. Ele quer que você participe da relação filial com o Pai Celestial. Essa é uma verdade fundamental do cristianismo. Entendi, porque nós temos em Jesus a figura de irmão, né? Que ela é tida, que ele nos convida a falar com o Pai, que é o mesmo Pai, né? Tanto o nosso Pai Celestial, o Pai de Jesus, que seria Deus, né? Ele é o Filho, e nós também nos tornamos irmãos de Cristo, nesse caso. É também uma verdade que nos ajuda a entender a paternidade espiritual que São José exerce para consigo. Se nós somos irmãos de Cristo, temos o mesmo Pai, nesse caso, o Pai, que é o Pai adotivo, que é São José, que a gente está falando, exerce a paternidade espiritual que São José exerce também. Então, além de termos o Pai Celestial, nós temos o Pai São José, que é o que ele pede aqui Ele pede para Maria Marta aqui, Chambon, né? Tu deves chamar a São José seu pai, pois a ele eu dei o título e a bondade de um pai. Aí a gente continua. Eis que eu quero dizer, se Jesus é seu irmão... Aí ele explica aqui, ó. Eis o que eu quero dizer. Se Jesus é seu irmão, os pais dele também são seus pais. Não fisicamente, é claro, mas espiritualmente. Mais especificamente, a mãe de Jesus se torna sua mãe e o pai de Jesus o seu pai. Se Maria é sua mãe e Jesus o seu irmão, São José deve ser o seu pai. Qualquer homem casado com sua mãe é o seu pai. Uma vez mais, a relação filial que você tem com São José não é biológica, nem era biológica no caso de Jesus. Mas isso não significa que a paternidade de São José não era real. Isso não, né? O fato dele não ser um filho biológico não torna real. Né? Quantos de nós, né? Talvez você tenha, ou se você, mas você deve ter conhecido de pessoas que tinham pais adotivos, que tinham a figura paterna num avô, num tio, e que chamava de pai. Hoje mesmo na igreja, hoje de manhã, o Dani comentou que o Douglas estava lá e o Douglas voltou agora para a casa do Pai Celestial. E aí ele falou, o Douglas, quando ele era pequeno, me chamava de pai, me chama até hoje, porque tem um carinho muito grande, né? E existe uma relação, muitas vezes, de pai e filho, que muitas vezes a gente tem com alguém, né? Então, não é uma paternidade biológica, mas se importa, é um exemplo, tá ali, ter o cuidado, a proteção, prover. Então, todas as virtudes de um pai mesmo. A paternidade espiritual de São José é muito real. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus, o nosso Pai Celestial, não faria sentido algum. Do contrário, chamar o Pai Celestial de Jesus, o nosso Pai Celestial, não faria sentido algum. É claro que ele quer dizer o seguinte, que não basta que a gente... Porque só faz sentido a gente chamar Deus de Pai, porque Jesus disse isso, né? Que é o Pai. Não faria sentido a gente chamar o Deus de Pai, porque ele era Pai de Jesus também. Então, se o Pai Celestial de Jesus é Deus, o Pai físico dele, né? Seria São José. Para nos aprofundarmos na paternidade espiritual de São José, atendemos às francas palavras de São José Maria Escrivá, que diz o seguinte: a qualquer coisa que não me agrada
Há qualquer coisa que não me agrada no título de pai adotivo, como que às vezes se designa São José, porque tem o perigo de fazer pensar que as relações entre José e Jesus eram frias e externas. Certamente que a nossa fé nos diz que não era pai segundo carne, mas não é essa a única paternidade. Ó, eu usei várias vezes o termo pai adotivo, né? E aí agora aqui, São José Maria Escrivá, ele repreende um pouco esse termo, a gente vai entender talvez por quê. Não há nada de errado em nos referirmos a São José como pai adotivo de Jesus. Afinal de contas, pai adotivo é um dos títulos oficiais empregados na ladainha de São José. São José Maria o conhecia e aceitava. No entanto, ele está coberto de razão quando diz que a paternidade biológica não é o único tipo de paternidade. Podemos dizer com clareza absoluta que o menino Jesus, quando olhou para São José e falou com ele pela primeira vez, não exclamou, pai adotivo. Não, o divino infante berraria em aramaico, pai, talvez, papai. Eu estou passando por esse processo agora. O Rafinha tá falando, pá, tá tentando falar um pai, assim que a Daia fica falando, papai, papai, ele tenta falar um pai. Ora, não há nada de errado com esse termo, pai adotivo, mas temos que reconhecer que o Novo Testamento nunca se refere a São José como pai adotivo de Jesus. Um exemplo concreto, em certa ocasião, Maria e São José perderam de vista o menino Jesus por 3 dias. Os pais de Jesus o procuravam ansiosos, e quando finalmente o encontraram, sua mãe lhe disse, eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Maria não disse a Jesus, teu pai é adotivo e eu te procurávamos. A paternidade de São José era mais do que uma custódia jurídica. Sua relação paternal com Jesus era autêntica, pessoal, moral e amorosa. Esse é o tipo de paternidade que São José quer oferecer a você também. São José é o melhor pai de todos. Sua paternidade espiritual foi planejada desde a eternidade. O Papa Bento XVI diz o seguinte: há uma única paternidade, aquela de Deus Pai, o Criador do mundo, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Entretanto, foi concedido ao homem, criado à imagem de Deus, participar da única paternidade de Deus. Efésios 3:15. Se a gente acha aqui. Ao qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Ilustra-o de maneira surpreendente São José, que é pai sem ter exercido uma paternidade carnal. Não é o pai biológico de Jesus, do qual só Deus é pai e todavia exerce uma paternidade plena e completa. Ser pai é primariamente ser servidor da vida e do crescimento. Neste sentido, São José deu provas de uma grande dedicação. Talvez você se pergunte, mas por que Jesus precisou da paternidade de São José, já que Deus é o pai de Jesus? Essa é uma boa pergunta. Em essência, Jesus precisou ter São José como um pai porque a natureza humana de Jesus assim pedia. Quando se encarnou, o Filho de Deus se submeteu ao pré-requisito antropológico, humano, de precisar de um pai que o amasse, alimentasse, educasse, abrigasse, vestisse e protegesse. Jesus, o Verbo encarnado, não é um ser puramente espiritual. Ele é o Deus homem e, como tal, tem uma natureza divina e uma natureza humana. Então, o que ele está querendo dizer para a gente aqui, e eu usei esse termo, né, pai adotivo, mas é que a gente não deve se referir nele, basicamente, como um pai adotivo, uma questão até parece que meio jurídica, meio de, né, não, mas é um pai adotivo, veja lá, né? Mas não, o que ele quer dizer é que realmente aqui só se referir ao São José como um pai adotivo não é adequado, né? Porque ele realmente foi o pai, e é o que ele fala aqui, né? Que ele deu provas dessa dedicação, dessa grande paternidade, né? E aqui ele diz de novo, porque num requisito antropológico de ser humano, precisa da figura masculina e feminina na vida, né? Em sua natureza humana, Jesus teve necessidades físicas, emocionais e psicológicas. Deus, Pai, não tem corpo, nem emoções ou paixões, porque jamais se encarnou como seu filho.
O Pai Celestial não pode tocar, abraçar ou andar ao lado de seu Filho encarnado. Assim, Deus Pai confiou o seu Filho aos cuidados de um vigilante. Ó, mais uma virtude. Aos cuidados de um vigilante e amoroso Pai humano. São José ocupa o lugar do Pai Celestial, e a ele foi confiado cuidar da natureza humana. Ixi. Voltou. São José ocupa o lugar do Pai Celestial. A ele foi confiado cuidar da natureza humana, do crescimento e do desenvolvimento de Jesus. Graças à paternidade de São José, Jesus chegou à plenitude de sua maturidade. São João Paulo II diz o seguinte: o crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, Lucas capítulo 2, 52, deu-se no âmbito da Sagrada Família, sob o olhar de São José, que tinha a alta função de o criar, ou seja, de alimentar, vestir, instruir Jesus na lei e num ofício, em conformidade com os deveres estabelecidos para o Pai. Então, olha só, o que Jesus tinha que fazer aqui é aquilo que todo pai deveria fazer: alimentar, vestir, instruir, dar um ofício a ele, né? Ensinar um trabalho para ele, habilidades para ele, que ele pudesse se desenvolver como pessoa humana. Então, essas habilidades e essa proteção, prover, é aquilo que a gente já falava antes. Isso só é possível através de uma figura masculina. Se a natureza divina de Jesus não precisava de nada de São José, a natureza humana de Jesus exigiu sua paternidade. Quando se rebaixou a assumir a natureza humana, o Filho de Deus se submeteu às leis do crescimento e do desenvolvimento humano, para que atingisse a maturidade. Jesus precisou de uma mãe, de um pai e de tempo. Todas as crianças precisam disso. Porque é isso, né? Porque Deus poderia simplesmente ter materializado uma pessoa pronta, já o Jesus pronto, mas ele decidiu, né, colocá-lo no ventre, fazer crescer, ter uma mãe, ter um pai, para que ele se desenvolvesse até chegar a hora dele. Sobre esse assunto, o venerável Fulton Sheen nos dá um número interessante. Quem pensa que a Igreja dá atenção demais a Maria, que atende para o fato de que Nosso Senhor deu sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Quem pensa que a Igreja dá atenção demais a Maria, que atente... eu errei aqui. Quem pensa que a Igreja dá atenção demais a Maria, que atente para o fato de que Nosso Senhor deu sua vida 10 vezes mais a ela do que aos apóstolos. Vamos entender. Em outras palavras, os apóstolos passaram 3 anos com Jesus, enquanto Maria passou mais de 30. Por que isso importa? Porque a natureza humana de Jesus precisava aprender certas coisas com o amor maternal e o exemplo de sua própria mãe. Nosso Salvador não é um robô, nem um anjo. Em sua natureza humana, ele precisava de uma mãe que o ensinasse sobre vida humana. Mas sua mãe não foi a única que o ensinou. Por mais que a mãe seja importante no desenvolvimento da criança, há certos limites para o que ela pode ensinar, especialmente a um menino. Jesus é um varão e, como tal, ele precisava de um pai que o ensinasse o que é ser um homem. Jesus precisava da paternidade de São José como um modelo de masculinidade. Somente um pai pode dar isso a um filho. Como foi o que Jesus aprendeu a se sacrificar como um homem, ele teve o exemplo diário de seu pai. Onde foi que Jesus aprendeu a trabalhar como um homem? Na carpintaria de seu pai.
Como foi que Jesus aprendeu a orar e adquiriu os modos de um cavalheiro? Ele aprendeu tudo isso com seu pai, São José. Segundo o plano divino, um pai terreno, humano, era absolutamente necessário na vida de Jesus. Você com certeza já ouviu o ditado, tal pai, tal filho. Bem, essa é uma verdade. E o mesmo Jesus falou do poder que pode ter o exemplo de um bom pai. No Evangelho de João, ele diz: em verdade vos digo, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o Filho. João capítulo 5, versículo 19. Nosso Senhor disse essas palavras relativamente ao seu Pai Celestial, mas elas também se aplicam àqueles aspectos da natureza humana de Jesus, fortalecidos pelo exemplo de São José. Em verdade vos digo, o filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer o Pai, o faz igualmente o filho. Né? Aquela coisa, aquele outro ditado, a fruta também não cai longe do pé, né? Então é isso. Todas as coisas que ajudaram ele na natureza humana, né? Vamos dizer assim, tudo aquilo que ele aprendeu nas regras humanas, porque nas regras de Jesus, de Deus, são as regras celestiais, espirituais, é isso que ele traz pra gente, mas o como se comportar, o amor que ele criou pelo pai, pela mãe, pela comunidade onde ele vivia, as pessoas que ele se relacionava, foram de José. José cumpriu plenamente o seu papel paterno, sob todos os aspectos. Certamente educou Jesus na oração, juntamente com Maria. Ele, em particular, tê-lo-á levado consigo à sinagoga, aos ritos do sábado, assim como a Jerusalém para as grandes festas do povo de Israel. José, seguindo a tradição judaica, terá guiado a oração doméstica, quer no dia a dia, de manhã à noite, nas refeições, quer nas principais festas religiosas, assim no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré. Entre a casa simples e a carpintaria de José, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho e a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Então, olha só, né? Olha que legal essa frase. Assim, no ritmo dos dias transcorridos em Nazaré, entre a casa simples e a carpintaria de José, Jesus aprendeu a alternar oração e trabalho. Mais uma virtude de José. E a oferecer a Deus também a fadiga para ganhar o pão necessário para a família. Então, assim, ele oferecer a Deus, o que ele quer dizer aqui? Oferecer a Deus também a fadiga, ele se cansar, ele se doar, ele trabalhar, ele se cansar efetivamente para ganhar o pão necessário para a família. Era o que José fazia. Né? Porque pensa o seguinte, por que Deus não multiplicou todos os peixes para que José nunca precisasse trabalhar e Jesus podia ter de comer? Né? Ele não precisava nem trabalhar, por que ele precisaria? Né? Deus poderia ter, não, meu filho aqui, eu vou multiplicar aqui os pães todo dia e José não vai precisar trabalhar, porque vai ter comida na mesa, vai ter... Mas aí as virtudes necessárias de um homem, de um pai de família, não seriam necessárias, daí não precisaria de José. Mas não, ele fez com que ele viesse numa família, olha que fantástico isso aqui. Deus fez que Jesus viesse ser filho de José, porque sabia que José ia se fadigar para ganhar o pão e ofereceria isso a Deus, mesmo sabendo que ele era pai de Deus encarnado, para que ele pudesse ganhar o pão necessário para a família. Olha que fantástico isso aqui. Quem falou isso foi o Papa Bento XVI. Jesus passou décadas aprendendo as virtudes varonis com seu pai. Jesus queria ser como seu pai, São José. Jesus tem o seu pai terreno em tão alta estima que ele quer que você também seja filho de São José. Ele quer que você se assemelhe a São José. Mas por que precisamos da paternidade de São José quando já temos um pai biológico que partilha a nossa natureza e deve cuidar de nós? Permita-me me oferecer uma resposta a essa pergunta lhe fazendo algumas outras. O seu pai biológico é esposo da mãe de Deus e pai de Jesus Cristo? O meu não.
Ele tem o grau máximo de todas as virtudes? Não, também. Ele é a cabeça da Sagrada Família, o patrono da Igreja Universal, o terror dos demônios? Também não. Eu não sou, né, filho? Não sou nada disso, né? Mas busco ser, né? Tô aqui tentando, tô aqui estudando para buscar ser como São José, né? Então veja, tenha São José como teu pai, como teu exemplo. Jesus quer que você goze da paternidade espiritual de São José, porque nenhum outro homem é mais apto a servir de modelo da verdadeira paternidade. A paternidade espiritual de São José pode aproximá-lo dos corações de Jesus e de Maria, fazê-lo crescer em virtude, protegê-lo de Satanás e ajudá-lo a alcançar o céu. Dito isso, preciso deixar claro que o objetivo da paternidade espiritual de São José não é tomar o lugar daquela do seu pai biológico, da mesma forma que a maternidade de Maria não substitui sua mãe biológica. A paternidade espiritual de São José e de Maria deve completar o testemunho e o amor de seus pais terrenos, ajudando-o a crescer na vida espiritual, especialmente nas virtudes e na santidade. Com sorte, seus pais biológicos deram a você o melhor de si, amando-o, educando-o, alimentando-o, abrigando-o, vestindo-o, protegendo-o, corrigindo-o. Se eles foram virtuosos e santos, você pode se considerar extremamente afortunado. Hoje, infelizmente, muitos não têm essa experiência. Vivemos num mundo decaído, e a maioria das pessoas tem visto e experimentado as faltas e imperfeições de seus pais. Entretanto, São José e Maria, como pais espirituais, você é agraciado com pais e modelos perfeitos. O beato Guilherme José Chaminade fala o seguinte: não há dúvida de que somos filhos de Maria, e essa é a nossa glória e consolação. Mas também somos filhos adotivos de São José, o que não é pouco para a confiança que nele depositamos. Jesus quer que você aceite São José como seu pai espiritual. Essa é a verdade. Seja o seu pai biológico, um santo ou pecador. São José é o maior, o mais amoroso e santo de todos os pais. Ele é o pai de todos os cristãos e o modelo perfeito de amor paternal. O beato Guilherme José Chaminade fala o seguinte: ele, São José, é o pai dos cristãos, porque é ele depositário da semente da graça que gera os cristãos. E já que ele é nosso pai, que imitemos seus atos. Fecha aspas. Se a paternidade espiritual de São José é tão importante, por que Jesus não nos avisou disso 2000 anos atrás? A resposta mais simples é a seguinte: porque isso teria causado confusão. Jesus teria confundido seus discípulos se lhes falasse sobre o Pai e, ao mesmo tempo, sobre a paternidade espiritual de São José. Essa é a razão mais provável para que Jesus não tenha começado a pregar publicamente antes do falecimento de São José. Jesus quer que os seus discípulos conheçam as virtudes, os prodígios e a paternidade espiritual de São José, mas, em nome de sua missão, ele teve de deixar a revelação deste mistério para o Espírito Santo e para a Igreja. Que Jesus não tenha falado aos seus discípulos sobre São José não é de modo algum indicativo de que ele o menosprezasse. Pelo contrário, o silêncio de Jesus a respeito de seu pai revela a extrema santidade de São José. Jesus compreendeu São José a ponto de saber que ele estaria mais que disposto a se afastar para que Jesus pudesse dar prioridade à vontade do Pai Celestial. Por amor a Jesus, São José estava mais do que disposto a sair de cena e parecer irrelevante. É a humildade de São José. São José quer apenas uma coisa: que Jesus cumpra a missão que lhe foi dada pelo Pai Celestial. São José não se importa com os holofotes, e Jesus ama isso nele. A humildade de São José, mais uma virtude, de São José dá testemunho de sua grandeza. Mas é chegada a hora em que, para o bem da humanidade, o Espírito Santo deseja revelar por completo e todas as nações as virtudes dos prodígios e a paternidade espiritual de São José. Esse grande mistério foi reservado para o momento em que a Igreja e o mundo mais precisam dele.
é o tempo de São José. Nos nossos dias, Jesus quer que a igreja conheça, ame, honre e busque refúgio na paternidade espiritual de São José. Nunca na história houve um tempo em que o povo de Deus mais precisasse de São José. E por quê? Em poucas palavras, a maioria dos homens já não sabe ou compreende o que significa ser um cavalheiro, muito menos um bom pai. As crianças têm crescido com maus exemplos de paternidade. Isso quando crescem com algum pai. Contracepção, pornografia, aborto, confusão de gênero, depravação, igrejas vazias, corrupção do clero e caos cultural são apenas alguns dentre os frutos de uma sociedade que carece de homens e pais de verdade. Jesus quer chamar nossa atenção para a paternidade espiritual de São José, a fim de corrigir estes erros e restabelecer a ordem na igreja e no mundo. O que esperar então da paternidade espiritual de São José? O que ele fará por nós? São José nos ama e por isso ele fará com prazer as mesmas coisas que um pai biológico faz pelos seus filhos, mas em nível espiritual. Ele vai nos alimentar, abrigar, vestir, educar, proteger e corrigir espiritualmente. Esse é o papel de um pai. A correção, ele fez todas essas coisas por Jesus, nosso irmão. E é claro que São José também atendeu por muitos anos às necessidades físicas de Jesus. O venerável Papa Pio XII fala o seguinte: se São José comprometeu-se de corpo e alma a proteger e prover a pequena família de Nazaré, não pensais que agora no céu ele é o mesmo Pai amoroso e guardião de toda a igreja e de todos os seus membros, como foi na sua cabeça na terra, fecha aspas. Pelo mesmo fato de que Santíssima Virgem é a mãe de Jesus Cristo, ela é a mãe de todos os cristãos, a quem deu a luz no Monte Calvário, em meio aos extremos suplícios da redenção. Jesus Cristo é, de algum modo, o primogênito dos cristãos, os quais, pela adoção e pela redenção, são seus irmãos. E por essas razões, o Santo Patriarca São José contempla a multidão de cristãos que formam a Igreja como confiados especialmente ao seu cuidado. Quem disse isso foi o Papa Leão XIII. Tal como os pais mais amorosos e dedicados, São José está pronto para acolhê-lo na segurança dos sacramentos e ensinamentos da Igreja, para vesti-lo com virtudes, educá-lo na vida interior, protegê-lo sob o seu manto paterno e corrigi-lo quando necessário. Santa Teresa d'Ávila fala o seguinte: quem não encontrar um mestre que lhe ensine a oração, tome este glorioso santo como mestre e não errará o caminho. Fecha aspas. Estar sob o manto paterno de São José é uma enorme graça na vida espiritual. Na tradição carmelita, o manto de São José é um tema muito recorrente em representações artísticas do santo. Seu manto é um símbolo de segurança e proteção paternal. Assim como Maria protege os seus filhos sob seu manto materno, São José amorosamente protege os seus filhos sob seu manto paterno. Na tradição devocional, aqueles que amam a São José às vezes rezam a novena ao manto sagrado. Confira na página 329. As novenas duram normalmente 9 dias, mas a do manto sagrado consiste em 30 dias de oração em honra aos 30 anos que São José viveu com Cristo. A novena do manto sagrado é considerada uma das mais eficazes de todo o tesouro da Igreja. Ponha-se sob o manto paternal de São José, abra seu coração para a paternidade espiritual de São José e experimente o amor do melhor Pai de todos. Papa Leão XIII diz o seguinte: é, portanto, conveniente e sumamente digno do bem-aventurado José, que assim como tutelava a família de Nazaré, provendo-lhe em todos os momentos, ora, proteja e defenda com o seu manto patrocínio celeste toda a Igreja de Cristo. Fecha aspas. São Francisco Sales fala o seguinte: glorioso São José, esposo da Virgem Maria,
nós te rogamos pelo coração de Jesus Cristo que nos concedas tua proteção paternal. Fecha aspas. Agora, o autor pede que a gente reze a ladainha de São José. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida em família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter, por intercessor no céu, aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Esse foi o terceiro dia onde a gente compreendeu um pouquinho aqui a questão paternal de São José com Jesus e por que a gente pode chamar ele sim do pai de Jesus e devemos chamá-lo de pai também porque somos irmãos de Cristo, né? Jesus nos chama a essa vocação de irmãos, né? E se temos um pai, Deus, que é pai de Jesus e nosso pai, também pai José, pai São José, pai de Jesus e nosso pai também. Então, que a gente possa olhar para todas essas virtudes que a gente tem visto aqui, né? E cada vez a gente vai adentrando e pegando, né? Aqui, ó, hoje a gente viu sobre a humildade, né? Que ele saiu de cena, que ele deixou que Jesus fizesse o que veio fazer, onde ele honrava através do trabalho dele, oferecia a Deus através do esforço diário para ganhar o pão necessário para a família dele, onde ele era vigilante, né, aos cuidados de um pai vigilante e amoroso. Então, vigilante, nós temos que vigiar os nossos filhos, né? Então, entregar para São José a nossa vida é imitá-lo, inclusive nas virtudes. E todo dia a gente está vendo novas virtudes de São José. Então, a gente pode sim chamá-lo de pai e que ele vai certamente rezar por nós e vai interceder junto ao seu Filho Jesus para que a gente alcance as graças necessárias para buscar a santidade.
né? Então, rezemos novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulheres et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. É isso, terminamos o nosso terceiro dia de consagração a São José. E deixe nos comentários se você se identifica já com São José, o seu Pai Celestial, ou ainda está amadurecendo isso dentro de você. É importante a gente entender que não é de primeira que a gente já vai entender. Eu confesso que estou buscando esse processo aqui, conhecendo, entendendo. E é aquilo que eu disse, eu acho que em outro vídeo, né? A gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, quanto mais a gente conhecer São José, talvez a gente vai amá-lo mais. Tá bom? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Compartilha aqui a nossa consagração a São José com o seu esposo, com seu marido aí, ou seu pai, seu tio, seu irmão, algum homem que talvez buscaria essa devoção a São José. É claro que serve para as mulheres também, mas aqui eu estou mais como pai, olhando para São José como um exemplo a ser seguido. Tá bom? Até o próximo vídeo.